de hoje é uma continuação. Na semana passada, quando a gente viu a respeito dos doshas, a gente acabou falando de um assunto que é o grande interesse, né, de todos quando a gente entra em contato com o Ayurveda. E um dos objetivos da alimentação é a gente poder harmonizar esse movimento dos doshas o tempo todo, porque eles estão sempre variando. Uma das coisas que a gente precisa aos pouquinhos ir perdendo a ilusão é de que a gente vai achar um estado de equilíbrio e ficar nele, né? Dentro desse contexto do Ayurveda, a vida é dinâmica. E o movimento dos doshas é dinâmico também, o tempo todo, fora do nosso corpo e dentro do nosso corpo. Então, é como se a gente estivesse surfando, né? Eu gosto muito desse exemplo. Surfar é uma coisa bem tranquila, a gente está sentadinho ali, a onda sobe, desce, uma hora a gente pega a onda e vai. O tempo todo a onda está oscilando, subindo e descendo. O equilíbrio consiste em subir e descer junto com ela. Então, quando a gente consegue acompanhar o movimento dos doshas externamente ao nosso corpo, fica mais fácil de internamente a gente se equilibrar. E aí, relembrando um pouquinho do que a gente viu na aula anterior, né, porque é a respeito disso que a gente vai falar, no nosso corpo, esses três doshas, eles estão presentes e funcionam em harmonia o tempo todo, tá? Tudo que está escrito aqui está no material que foi para vocês em PDF da aula 4 e 5 juntas. Vata no nosso corpo produz movimento, principalmente no nosso sistema nervoso e a circulação de energia vital, que nós chamamos de prana. O Vata regula todas as funções fisiológicas e a nossa vitalidade. Então, ele é essencial em equilíbrio para o funcionamento do nosso corpo. O Pitta, no nosso corpo, para todos nós, ele produz a digestão, o metabolismo, inclusive o metabolismo celular, a circulação de calor e regula principalmente digestão e nosso discernimento. O que é o discernimento? Né? É a nossa clareza que está ligada à luz, né? Que é um dos atributos do fogo. Então, é a nossa clareza no sentido de perceber as coisas. Tá? Essa percepção, quando a gente compreende, quando a gente entende, quando a gente assimila uma informação, está ligado ao dosha pitta em equilíbrio. O dosha kapha, ele promove suporte e nutrição. Então, ele mantém a estabilidade e a coesão dos nossos sistemas e dá suporte às nossas emoções e também aos nossos tecidos. Acho que faltou essa palavra ali, né? Ele dá suporte à nossa massa corporal, o que faz com que a gente tenha formato de corpo físico, é o dosha kapha. O tempo todo a gente busca o equilíbrio desses doshas pelos atributos opostos. Então, a gente vai observar o que está em excesso ou deficiência. É muito fácil também observar o que está em excesso ou deficiência a partir dos 5 elementos. Então, se vocês voltarem na descrição da aula anterior, e se vocês assistirem ela mais uma vez, prestem atenção aos elementos. Porque quando a gente vai pensar de uma forma mais aprofundada no Ayurveda, a gente vai olhar não só os doshas, mas cada elemento. E a gente equilibra pelo atributo oposto. O que quer dizer isso na prática? Que se está muito seco, eu preciso de água, que é o que umedece. Ao contrário, se tenho muita água, está muito inchado, muito oleoso, está muito úmido, preciso secar. Se está muito quente, preciso de coisas que refresquem. Se está muito calor, o contrário, preciso refrescar. Tá? Então, é nesse sentido que a gente vai buscando o equilíbrio o tempo todo. A gente viu essas características e esses atributos dos doshas na aula anterior, com relação a todo o nosso corpo.
Mas muitas vezes a nossa curiosidade, ela vai mais no sentido da gente entender a nossa constituição, né? Como é que eu sou feito, o que que acontece dentro de mim. Isso a gente percebe pelo elemento que mais rapidamente desequilibra. Então, prestar atenção se frio me desequilibra, se calor me desequilibra, secura, umidade, né? O que que acontece fora do meu corpo que mexe com o meu corpo? É isso que a gente precisa refletir, é a respeito disso que a gente precisa prestar atenção o tempo todo, em todos os momentos. Então, isso não é uma definição estática, né, de sou, mas é estou, é como estou nesse momento. Não é o que eu como todos os dias de manhã, o que eu vou comer hoje, quando começa a fazer calor e o sol vem esquentar na minha janela. Por exemplo, hoje eu estava comendo uma fruta. Se fosse um dia frio, tivesse chuva e o sol não subisse, como ele sobe esse horário 10 horas da manhã, provavelmente eu estaria tomando alguma bebida quente ou comendo alguma coisa mais quentinha. Então, não existe um cardápio fixo, não existe uma regra. Existe um manejo desse dosha e um como estou internamente. O calor que está fora está me afetando? Porque pode subir o sol lá fora e eu rapidamente começar a sentir calor. Isso significa que o elemento fogo dentro de mim foi ativado pelo elemento fogo externamente. Ou pode ser que não. Se eu tenho pouco do elemento fogo dentro de mim, quando começar a subir o calor lá fora, eu vou me sentir bem equilibrada e sem a necessidade de me refrescar. Essa é uma reflexão importante que vocês precisam fazer em todos os momentos. A regra é refletir, observar e comparar. Quando a gente fala dos nossos movimentos, né, internos e externos, o que mais rapidamente nos desequilibra e o que mais varia é o clima. E notem bem que o clima não necessariamente são as estações do ano. O clima, ele pode variar mesmo durante o inverno. Eu posso ter um inverno mais seco, eu posso ter um inverno mais úmido, eu posso ter calor durante o dia e frio à noite, ou eu posso ter um dia inteiro de frio, ou eu posso ter um dia inteiro de calor. Então, o clima é muito mais do que entender assim, estou no inverno, estou no verão. Embora exista essa comparação pelos atributos das estações como os doshas, a gente precisa sempre observar o clima no momento. E ele mexe com os nossos doshas e nos desequilibra. Por isso, a alimentação é tão importante. Porque a gente faz várias refeições durante o dia. E fazer o preparo correto dos alimentos, lidar com o alimento, faz com que a gente tenha na alimentação uma ferramenta para estar o tempo todo equilibrando aquilo que está acontecendo lá fora. Dessa forma, quando eu preparo uma refeição adequada ao momento, eu vou mantendo o meu corpo em equilíbrio, eu vou tendendo ao equilíbrio. Tá? Eu dei o exemplo da gente pegar onda, né? A onda sobe, a gente sobe, a onda desce, a gente desce. De vez em quando a gente toma caldo. A onda desce, a gente sobe, a coisa complica, né? Isso acontece com todo mundo, isso acontece o tempo todo. A gente precisa retomar esse ciclo. O desequilíbrio, ele não quer dizer doença. Ele é uma questão da vida, assim, ele é uma oscilação da vida. Então, muitas coisas no nosso corpo, os nossos olhos, a nossa língua, a nossa pele, eles vão nos dar a ideia de como estamos agora e a gente regula, e isso já regula, isso já vai mudando, isso muda o tempo todo. Isso vai virar doença se eu permanecer em desequilíbrio durante um longo tempo. E se os meus doshas não conseguirem voltar ao seu movimento normal, que é um sobe e desce o dia todo, é um sobe e desce o ano todo, é um sobe e desce com as nossas emoções, sobe e desce com trabalho, com preocupações, com tudo que a gente faz. Então, a gente está o tempo todo observando os nossos alimentos e buscando
esse equilíbrio. Esse é o tema da aula de hoje. Então, a gente vai falar a respeito das características dos doshas e o clima, e a partir disso, a forma de preparo dos alimentos mais adequada para cada situação, considerando a variação climática principalmente, que é o que mais afeta os nossos doshas. O verão. O ano aqui, pelo menos nessa região do planeta, né, onde estamos, eu fiz muito baseado no Brasil, né, porque a maioria dos alunos está no Brasil. A gente pode aplicar a qualquer outro lugar. Aqui o ano começa no verão. Então, o principal atributo do verão é calor. Independente da região onde eu estou, né, e do número que eu meço essa temperatura em graus, o verão é a estação mais quente do ano. E também é a estação que tem mais luz, né? Então, quais são os fatores de equilíbrio para o calor? Eu preciso aumentar o atributo frio utilizando os alimentos crus. No verão, vou comer frutas, sucos e saladas. Não vou comer só isso, né? A gente vai ver na sequência, na próxima aula, os 6 sabores. Eu vou comer um conjunto de coisas, mas na forma de preparo, o formato como esses alimentos estão, eles vão estar mais nesse formato. Não vou misturar frutas com as refeições, né? Que foi o tema da primeira aula, que foram as combinações de alimentos. Mas a quantidade de frutas que eu vou comer no meu dia a dia vai ser maior. Se a gente observar a natureza, no verão, as árvores estão repletas de frutas, a variedade de frutas é maior. Então, aquilo que a natureza está trazendo, aquilo que a terra está trazendo à tona, geralmente é da estação. Se a gente observar as folhas verdes que a gente come cruas nas saladas, elas nascem muito mais abundantes no verão. A gente vê campos de alface onde se cultiva, né? No inverno, pelo menos aqui no Paraná, onde eu estou, a geada mata tudo. Pode ser que em outras regiões não seja assim. Pode ser que em outras regiões, no inverno, ainda tenha uma certa abundância e o frio não seja tão intenso. Mas, em geral, quando eu tenho a característica do calor, eu vou preferir os alimentos crus. Esse é o formato deles, né, em que traz mais o atributo frio. Tá? Então, ali mais da metade do meu prato pode ser de alimentos crus, ou pelo menos a metade do meu prato de alimentos crus. Isso quer dizer, por exemplo, que eu tenho lá uma cenoura ralada crua, uma beterraba ralada crua, né? Que eu vou ter folha de alface, rúcula, todas as outras folhas que a gente tem ali, como saladas, que eu posso, por exemplo, cozinhar os feijões que precisam ser cozidos, mas servir eles na forma de salada. Aqueles feijões maiores que a gente faz saladas ali temperadinhas com tomate, né, cebola, ou até mistura nas folhas. Tudo vai tender mais ao que é fresco. Eu posso germinar os grãos, os brotos também são frescos. Toda essa energia que é fria é acolhedora, bastante acolhedora no verão. Em termos de bebida, né, de chás e infusões, as infusões de flores como o jasmim e a rosa são mais adequadas a essa estação porque eles são refrescantes. Tá? Eles têm uma propriedade antipita. Não quer dizer que sejam os únicos, né? Eu procurei trazer aqui os exemplos que eu mais conheço na experiência prática e de observar também. Quais são as especiarias que eu posso usar no verão? Coentro, cominho e erva doce. Somente, porque as demais são muito picantes, vão aumentar o calor. Para temperar, eu vou preferir, então, ervas frescas, né? Principalmente as folhas de coentro. O coentro, ele é a principal especiaria antipita, então ele combate o nosso calor interno, né? E independente de ser folha ou a semente, que na verdade é o frutinho seco, né? Manjericão, hortelã, manjerona, sálvia, ervas frescas ou secas,
mas preferir as ervas aromáticas aos temperos na forma de folhas, né? Porque eles são menos quentes e ainda nos estimulam a digestão, paladar, prazer, tudo isso. O verão vai ter duas características diferentes conforme o lugar que eu estou ou conforme a variação dos dias. Para a gente poder relacionar com os doshas, quando o verão é quente e seco, ele vai tender ao mesmo tempo para vata e pita. Então, ele vai ser vata pita ou pita vata. Tá? Em regiões mais secas, então, se eu estou num lugar seco, né? Ou se eu estou num momento na minha região em que esse verão, esse calor está seco, calor seco, eu vou preferir alimentos consistentes, de sabor doce, que aumentam kapha, equilibrando vata e pita ao mesmo tempo. As infusões, nesse caso, elas podem ser de erva doce, capim-limão, e infusões de frutas, assim, na verdade as frutas a gente ferve um pouquinho, né? Eu coloquei junto com as infusões ali porque são os chás de frutas, a gente ferve casca de maçã, casca de abacaxi, né? A gente faz ali os nossos chazinhos. Vou usar sucos de frutas, principalmente as ácidas, como limão, laranja e abacaxi, porque o ácido ajuda a reter o líquido, o ácido ajuda a equilibrar o atributo seco. A gente vai detalhar mais isso, o porquê disso na próxima aula. E vou usar especiarias como erva doce, funcho e gengibre fresco. Então, o gengibre fresco tem um pouquinho de água e ele acaba sendo um pouquinho picante. Então, eu posso um picante suave, como um gengibre seco. Quando eu estou fresco, desculpe. Quando eu estou nesse clima, tá? Pouquinho. Se não for quente seco, se for quente úmido, né? Pensa em calor com chuva, pensa em umidade, pensa naquele calor da serra, né? Que é uma região onde, quando a gente tem muito verde, geralmente o calor é úmido. Eu não conheço a região da Amazônia lá, mas imagino que Manaus deva ser assim também, ter essa relação quente e úmida, né? Pelo que as pessoas me contam. Então, nessas regiões de clima muito úmido, eu vou preferir os alimentos secos, ou seja, aquilo que está em excesso lá fora, eu vou fazer o contrário quando eu preparar o alimento. E preparados com condimentos levemente picantes. Então, eu vou botar, por exemplo, uma batata no forno para assar, eu vou fazer as coisas no vapor, eu vou fazer tudo sem muito caldo, sem muito creme, né, sem muita água. Eu vou preferir, por exemplo, uma granola sequinha. Eu vou preferir as coisas, frutas secas, aquelas coisinhas em chips, tudo mais sequinho vai ajudar a tirar o excesso de água que causa o desconforto. O excesso de água no clima quente e úmido, ele causa a sensação de panela de pressão, parece que a gente vai explodir de dentro para fora, a nossa água corporal ferve, né? E aí dá um desconforto muito grande. Então, a gente precisa secar. E para secar, quais são as infusões, né? Quais são os chás que são adstringentes? Principalmente o hibisco, o anis estrelado e a canela. A canela tem que ser pouquinho, pontinha de dedo pitadinha, ou ela vai aquecer demais, né? E os de sabor amargo, como o chá verde. Tá? Então, nas especiarias, eu vou usar o cardamomo, o gengibre em pó e a cúrcuma. Observem que quando o clima está seco, eu uso gengibre fresco. Quando o clima está úmido, eu uso gengibre em pó. Então, é com água ou sem água. Esse é o raciocínio. A cúrcuma seca também. Então, se eu usar a cúrcuma no clima seco, eu vou acabar aumentando esse atributo, né? As ervas frescas, a salsinha e o alecrim, principalmente. Tá? De tudo isso que está aqui, esse mix, né? Ele se aplica ao verão e o objetivo é reduzir o calor. O meu objetivo aqui também não é ditar regras, né? Mas sim dar exemplos de como se relacionar com esse momento,
não só com essa estação, mas com um dia de calor que pode vir no meio do inverno, um dia de calor que pode vir em outro momento. E além de calor ou frio, observar se isso é secura ou se isso é umidade. E observar o que essa secura e essa umidade vão causando em mim. Como é que eu me sinto mais confortável? Porque se eu estiver confortável com esse clima, não preciso equilibrar nada. Né? E posso observar também o que o meu corpo sente ou o que eu tenho vontade de comer. Né? Eu vou adiante para a gente poder hoje conversar mais no final, nas dúvidas e nas perguntas. Mas, em geral, o mais importante quando a gente fala de calor são os alimentos crus, sucos, frutas e saladas. Aí o clima começa a mudar quando a gente vai indo para o outono. O outono ele não é nítido e a transição das estações ela não é nítida em todas as regiões. Tá? Então, quanto mais perto a gente está da linha do Equador ou dos polos, menos definido vão ser essas 4 estações do ano. Então, para alguns vai haver essa transição mais marcada, para outros vão haver 2 estações, né? Às vezes a fria e a quente, e em alguns lugares somente a seca e a úmida. Então, vocês também precisam observar e adaptar isso ao lugar onde vocês vivem ou ao lugar onde vocês estão. Porque se a gente está em vários lugares, né, em momentos diferentes, quando eu mudo de cidade, zera tudo. Apaga tudo que eu aprendi e vamos olhar para essa cidade aqui agora, o que eu estou sentindo, como é que está esse clima. Tá? Então, esse manejo é importante nesse sentido. Não é um nome assim na folhinha ou no calendário, tipo, agora é dia 20 e tantos de não sei quando é outono. Não é isso. O outono é especialmente a transição entre o período quente e o frio. Então, ele é a mudança do clima quando vai passando do verão para o inverno, isso vai sendo gradual. E esse é um momento importante nas rotinas anuais do Ayurveda. A gente adoece mais na transição. Vocês devem sentir isso agora que a gente está numa época de intensa variação climática. Quando o clima muda, de repente, a gente tende a adoecer. Porque o corpo estava estabilizado ali naquilo que a gente estava fazendo e pá, de repente começa a mudar, a gente começa a oscilar. Né? Nosso corpo é muito sensível à variação climática, mais do que a gente às vezes observa. No início do outono, a gente faz então uma dieta de desintoxicação. E isso marca o momento em que eu vou mudar a minha alimentação para uma alimentação que vai reduzir o muco. Por quê? Tudo aquilo que eu estava colocando no verão vai refrescando, né? Mas vai trazendo mais frio, às vezes vai trazendo umidade, vai mexendo com o meu corpo. Eu preciso limpar as minhas toxinas, aquilo que eu acumulei durante o verão, para que isso não vire muco durante o inverno. Então, esse é um momento bem pontual para uma dieta de desintoxicação. Tá? E a gente tem essa rotina anual no Ayurveda de fazer isso no verão e na primavera, o que vocês viram nos módulos anteriores. Então, quem não fez desintoxicação ainda, não se preocupe, porque agora o período que a gente está do ano não é o melhor. Se a gente empurrar um pouquinho para frente e fizer na primavera, vai ser mais adequado. Tá? Essa é uma forma natural de prevenir doenças respiratórias e alergias que geralmente se manifestam no final do inverno, início da primavera. Quando o outono é frio seco, né, aquele outono típico, característico, ou os dias em que está frio seco, a gente atribui isso à vata. É um joguinho de bloquinhos, como a gente viu na última aula, frio seco é vata. Isso é mais uma questão de nomenclatura e didática, né? Do que o manejo em si. O manejo é observar que se tem frio e secura, eu preciso de calor e umidade. O oposto, ele é sempre óbvio e mais simples do que parece. Então, a gente não precisa também perder a mente em detalhes se isso é vata, pitta ou kapha, mas eu preciso entender o que eu estou sentindo e qual é o oposto disso. Em regiões de clima seco, a oleação é um procedimento importante.
principalmente no outono. Então, nem tudo também a gente consegue equilibrar através da alimentação ou por meio da alimentação. Embora a alimentação seja bastante importante, ela é o tema desse curso, o Ayurveda é rico justamente porque ele é amplo, o Ayurveda é rico porque ele olha o conjunto. Então, a gente vai fazer outras coisas além da alimentação. Na alimentação, a gente vai utilizar uma quantidade maior das gorduras, e das gorduras saudáveis, né? Então, o azeite, o ghee, a manteiga, que podem ser adicionados, inclusive, aos pratos prontos. Por que o óleo de coco não está aqui na minha lista de gorduras saudáveis, né? Porque ele é muito frio. Tá? Se eu já estou falando que está frio e seco, eu preciso dos mais quentinhos. Então, embora o ghee tenha uma propriedade fria, ele é bom também para a vata, porque ele não resfria internamente quando eu faço a ingestão dele. Tá? A propriedade fria dele está mais ligada à minha pele. Então, a gente pode colocar um pouquinho no nosso prato, uma colherzinha de chá de gordura ou uma colher de sopa de azeite, porque o azeite ajuda a reduzir o colesterol. Eu vou colocar um pouco mais dessa gordura no meu prato, porque nem sempre as pessoas que compartilham da mesma refeição têm as mesmas necessidades. Então, eu vou cozinhar da mesma forma e vou colocar no meu prato aquilo que eu preciso para me equilibrar se eu estiver sentindo que a secura está evidente no meu corpo. Eu vou sentir isso na pele, eu vou sentir isso nos dedos estralando, as articulações, né? Eu vou perceber a secura em mim. E aí colocar essa gordura no meu prato. A forma de preparar os alimentos, né? Essa é a forma de preparo dos alimentos para vata. Pratos de consistência cremosa, purê, creme, papinha, mingau. Então, tudo aquilo que eu adiciono água no preparo, eu estou ingerindo essa água. Se eu como uma batata, ela é levemente adstringente. Se eu como um purê, eu coloquei ali uma colherzinha de gordura, eu coloquei água, eu coloquei o sal, eu coloquei coisas que vão fazer com que o meu corpo retenha essa água, retenha esse líquido. É um pouco diferente de beber a água. Quando a gente coloca água no preparo do alimento, a gente assimila essa água. E isso é bem importante para equilibrar a vata. Isso equilibra o atributo seco, e essa é a época de aumentar o consumo de raízes, como a mandioca, e reduzir o consumo das saladas cruas e das folhas amargas. Tá? Então, vata é frio seco, né? Folha crua é fria e seca. A gente diminui o que é igual e promove o oposto. As raízes, elas crescem embaixo da terra. Isso faz com que elas sejam ricas, não só em umidade, como uma propriedade energética oposta a esse dosha que é formado de área éter. E se a gente for olhar, quando a estação vai mudando, é justamente o que está debaixo da terra, que durante o verão a planta cresceu muito, essa raiz acumulou uma potência, acumulou uma energia, eu posso colher ela, que ela vai estar bem abundante. Quando o outono não é frio seco, que é esse outono clássico que é vata, no frio úmido, o outono já é kapha. Então, vai ser muito parecido com o inverno, que é o próximo slide. Nas regiões úmidas, a gente vai utilizar mais especiarias picantes. Gengibre, cúrcuma, um pouco de pimenta do reino, às vezes até um pouco mais, mas depende muito de cada pessoa e da sensibilidade. E a gente vai aumentar o consumo dos legumes adstringentes. Batatas e as folhas verdes cozidas. Elas são mais resistentes, como a couve, por exemplo. Procurem perceber a diferença de uma folha de couve para uma folha de alface. E vocês vão compreender por que uma eu atribuo a vata e a outra não necessariamente. Ela tem uma consistência diferente e a forma de preparo. Quando a gente refoga, coloca um fiozinho de azeite, isso faz toda a diferença. Aí a gente vai, então, para o inverno. Se eu já estou falando de frio úmido, estou falando do inverno.
né? O inverno pode ser frio seco, então eu posso ficar lá com as mesmas características do outono, né? Com os mesmos atributos do slide anterior. E o inverno clássico, né? Chuva e frio junto, frio úmido, é Kapha. Tá? Então, considerando não só a estação, mas os dias de frio úmido, que pode acontecer em qualquer época do ano, por semelhança de atributos, eles tendem a acumular o dosha Kapha em todos nós. Claro que dentro da estação úmida ou dentro da estação fria e úmida, como a quantidade de dias frios e úmidos vai ser maior, a gente naturalmente vai acumular isso, né? Então, nessa estação, nesse momento, a gente vai preferir os alimentos quentes, bem cozidos e preparados com especiarias picantes e aquecedoras, como as pimentas. Tá? Quer dizer, eu já saí daquele prato de salada, já saí da fruta, já fiz uma transição com papinhas, creminhos, mingau mais quentinho, né? E agora eu estou no inverno, mais da metade do meu prato vai ser cozida, vai ser quentinha. Porque o Agni cai no frio de todos nós e é mais fácil de digerir o alimento cozido. A quantidade de especiarias vai muito da sensibilidade de cada um. Então, vocês precisam ir experimentando e o manejo das especiarias a gente vai adquirindo com o tempo. Mas eu posso aqui colocar as mais picantes, né? E aqui entra, acho que eu não coloquei o gengibre ali, mas aqui entra gengibre, aqui entram todas as especiarias podem entrar no inverno, tá? Eu não tenho essa limitação de especiarias com relação ao frio úmido. Quem tem sensibilidade no sistema digestivo que tem de azia, queimação, talvez não use nem no inverno, eu sempre vou considerar a minha condição individual, né? Mas de forma geral, o que equilibra o frio úmido são os picantes. Eles aquecem e secam ao mesmo tempo. E é por isso que a gente usa poucos picantes para a vata ou poucos picantes na estação seca. Porque eles secam ainda mais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz a mesma coisa o ano todo, ou usa os mesmos temperos, ou toma os mesmos chás. Então, ali tem algumas especiarias, mostarda, feno-grego, cravo, que são as mais picantes. Justamente para vocês conseguirem já por categoria ir diferenciando, né? Promover a boa circulação por meio do movimento também é importante. Então, vai além da alimentação. A atividade física precisa ser mais intensa nos dias de frio e chuva, principalmente no período da manhã. E aqui o exemplo, né, dessa atividade física mais intensa são as práticas de yoga que associam movimento e respiração. Saudação ao sol, que é um vinyasa, né, as práticas que nós chamamos de vinyasa, que tem movimento e respiração junto, os kriyas, que são purificações, tudo que é mais intenso dentro do yoga é mais adequado a este clima e a este horário. E atividades aeróbicas também. Então, correr, dançar, pedalar, né? Tudo que traz movimento é bom. A musculação também é boa, né? Nesse período, porque mexer com o sistema muscular nos aquece. O músculo tem calor, o músculo é pita, o músculo tem fogo. Então, no inverno é excelente e traz bastante equilíbrio. É vencer aquela preguiça, porque no inverno dá mais preguiça, e fazer atividade. Isso faz uma diferença imensa no dia todo. Os chás, né, as infusões que a gente vai usar no inverno, elas precisam ser preparadas com especiarias. Então, eu posso colocar um pouquinho de gengibre, cravo, canela, cardamomo. Posso usar as flores de hibisco e o anis estrelado, que são adstringentes. E aqui eu posso misturar tudo, né? Eu posso botar um pouquinho ali de canela, cardamomo, de repente colocar uma maçãzinha para ficar doce e junto colocar um anis estrelado, um hibisco. Eu posso fazer uma misturinha. Essa estação ela é muito propensa a tudo isso. E é muito agradável, é muito gostoso. O grande cuidado é que às vezes a gente precisa ter atenção com relação aos nossos desequilíbrios, é que a maravilha aromática que está aqui nas especiarias, nas infusões e nesses preparos, a gente carrega pelo ano todo.
Aí, quando o clima muda e eu continuo fazendo o meu chazinho do inverno, eu vou tender a um desequilíbrio de excesso de calor, né? É bem importante a gente prestar atenção, depois vocês podem olhar no material escrito de vocês, tem tudo isso, e comparar as estações e não fazer igual, né? Mas ir mudando conforme o dia muda. A última estação é a primavera, né? Que também não é bem definida em todos os lugares, mas que vai ficar dividida também em 2 períodos para o Ayurveda. O frio úmido tende mais a Kapha, o calor úmido tende mais a Pitta. Então, quando eu vou pensar na variação dos doshas, a primavera ela não tem uma definição, ela vai sendo Kapha no comecinho, depois ela já vai ficando Pitta. O importante aqui é que a transição da estação de novo. E aí, durante o inverno, durante o frio úmido, a gente acumula naturalmente muco. Por mais que eu faça, né, práticas e alimentos para manter o equilíbrio, eu vou acumulando ama, eu vou acumulando muco. Isso faz parte da vida, né? Eu estou inserida no clima e eu vou acumulando isso. Então, especialmente nesse momento, a gente faz uma dieta de desintoxicação e às vezes até outros procedimentos mais intensos, massagens com ervas, saunas para a gente suar, né, para colocar essa umidade para fora. Principalmente as pessoas de constituição Kapha e Pitta, que têm em si mais umidade no corpo e que tendem a acumular o elemento água no período frio. A gente precisa descongelar, a gente precisa degelar e a gente precisa de uma boa purificação. Aqui, nessa estação, nessa transição, a desintoxicação muitas vezes é mais intensa. Então, o início da estação tem os mesmos atributos de Kapha que o inverno, e quando começa a esquentar, o excesso desse Kapha acumula na forma de muco. Pode causar alergia respiratória e outras doenças. A rinite que a gente sente na primavera, para o Ayurveda, é um acúmulo da umidade durante o período anterior, que foi o inverno, e não uma reação ao pólen. A gente associa isso ao pólen, mas o pólen ele é uma causa externa que ele vai bater num corpo que tem esse muco para soltar. Então, quando a gente faz a desintoxicação, quando a gente faz uma purificação, a gente tende a não ter mais esse tipo de desequilíbrio, sintoma, desconforto. E aí a gente vai, então, curando algumas coisas que, na verdade, não são doenças, né? Mas são os acúmulos dos nossos doshas, os acúmulos dessas coisas. Final da primavera, o atributo quente começa a predominar. Calor e umidade, então, são atributos de Pitta, né? Junto com o muco, isso causa febre, doença inflamatória, e aí vem sinusite, infecção de garganta, né? Porque aí, quando junto calor e ama e biotoxinas, esse muco fermenta. Ele fica com características de Pitta, amarelado, mal cheiroso, eu tendo, né, a infecção, a inflamação. Tá? Se eu tirei esse muco antes, fazendo a desintoxicação no início da primavera, eu estou prevenindo esse tipo de doença, que daí já tem um nome, esse desequilíbrio já é considerado uma doença. Né? E a gente pode, como receita, usar a panaceia, que é uma receita que vocês tiveram nas aulas anteriores, durante alguns dias, não se usa contínuo, né? Para digerir a ama e restabelecer o hábito. Tá? Então, nesses momentos, sim. Tem uma consideração minha também, bem importante, que eu tenho observado que quando a gente tem um resfriado, que não é a gripe, que não tem nada a ver com vírus, bactéria, nada. Quando o nosso corpo tem um resfriado, é como se o corpo estivesse fazendo uma desintoxicação. A nossa fome cai, a gente não tem vontade de fazer nada e a gente fica uma semana de molho. O que acontece na desintoxicação? A gente reduz a nossa alimentação, a gente descansa e depois o corpo expele o muco. No resfriado, a sequência é mais ou menos essa. Comer pouco, descansar, expelir o muco. Então, quando o corpo está expelindo o muco naturalmente pelo resfriado,
é uma coisa boa. Né? É uma coisa boa, porque esse corpo está jogando esse muco para fora. Tá? E aí as receitinhas de vó, né? Fazer uma canjinha, tomar um chazinho que aquece para ajudar a jogar esse muco para fora e descansar, fazem toda a diferença. Então, o nosso corpo também é cíclico. Em algum momento, se eu não parar para fazer uma dieta, ele vem e tchum, joga tudo para fora e depois a gente fica muito bem. Né? Eu acho que é a sabedoria e a inteligência do nosso corpo. Fiz um resuminho aqui para a gente poder, de forma comparativa, né, olhar principalmente duas coisas. Vata e Kapha são frios e Pitta tem calor. Classicamente, no Ayurveda, né, no estudo dos Vedas, são definidos 6 tipos de clima. Só para vocês saberem por curiosidade, né? Porque eu sei que muitos daqui vão se apaixonar e vão fazer curso de formação e vão ver outros livros. E vão muito além. Né? Tem muito além para se ir no Ayurveda. Mas, em resumo, para lidar com o meu dia a dia, né, para trabalhar de forma prática comigo mesmo e promover o equilíbrio para minha família, para quem está no meu entorno, eu preciso diferenciar frio e calor. Quando está frio, né, os alimentos quentes e uma porção maior de alimentos cozidos, fácil de digerir. No frio eu preciso facilitar as coisas. Quando está calor, é o oposto. Maior proporção de frutas, saladas de folhas, brotos e alimentos crus. Tá? Nenhum desses 2 polos é radical. Eu vou comer de tudo o tempo todo. Mas a quantidade no meu prato é que vai mudar e vai flexibilizar. Observem que se são coisas opostas, eu tenho sempre que observar o momento e preparar a minha refeição. Se eu pegar daqui uma regra, agora estamos no inverno. Se eu pegar esse inverno, fizer um cardápio, estou me sentindo bem com ele, e porque estou me sentindo bem com ele, continuar ele no verão ele vai me desequilibrar por excesso de pico. O contrário também. Se eu fizer alguma coisa no verão que faça com que eu me sinta muito bem e continuar fazendo ela no inverno, eu desequilibro no inverno por excesso de frio. Tá? Então, diferenciar isso é extremamente importante. O botão vira, né? Essa chavinha vira quando vira calor e frio. No frio, eu equilibro o atributo frio também com especiarias suaves para a vata, né? Então, mão leve para a vata e picantes intensos para a kapha. O que é suave? Cardamomo, gengibre, erva doce, né? E vocês podem olhar lá nos slides anteriores que eu coloquei alguns exemplos. O que é intenso? Pimenta, cravo, mostarda, fenogrego, tem especiarias que elas são bem mais picantes. Não precisa de uma lista, né? A gente sente quando a gente coloca na boca e aquece o corpo todo. Isso é um picante intenso. Né? É um calor corporal. O vata precisa de umidade, então, se está seco, água, preparações mais cremosas. O vata precisa de preparações mais secas. Quando eu boto, por exemplo, uma batata no forno, né? Eu dei o exemplo da granola, das frutas secas, das coisas assadas, cozidinhas, mas o que foi retirado a água, uma torrada, por exemplo, né? Qual que é a diferença entre uma fatia de pão e uma torrada? Na torrada eu tirei a água, eu sequei. Né? Então, essas são as preparações ideais para kapha. No calor, para pita, eu não posso usar muitas especiarias, não devo, e vou então usar para dar sabor tudo as ervas aromáticas, folhas secas, folhas frescas, né? Como a gente bota lá no tabule, uma salsinha, como a gente bota um coentro no arroz na comida mexicana, tem todo esse equilíbrio. As preparações mais secas também são para pita. Tá? Então, legumes assados, grelhados ou cozidos no vapor, eles são tanto para pita quanto para kapha. E aí eu vou equilibrar conforme a estação. Qual que é a diferença?
no inverno para cafa, eu vou botar esse legume lá no forno e posso polvilhar um gengibre por cima, posso colocar cúrcuma no meu arroz, posso colocar essas coisas. No verão para pita, é só uma ervinha, é uma alecrim, uma folhinha de manjericão, um fiozinho de azeite e foi suficiente. Tá? Esse é o resumo da forma de preparar os alimentos para cada dosha. As referências estão aqui para vocês, são as mesmas das aulas anteriores. Tá? Então, quando eu mando, às vezes, o texto na forma, né, de apostila, assim, que eu mando para vocês o texto corrido no PDF, quando vocês juntarem no final do curso, é como se eu estivesse mandando páginas de uma mesma coisa. Né? Aqui nos slides eu vou colocando toda vez essas referências. Esse material está lá no grupo. Tá no grupo do WhatsApp. Se vocês não tiverem, não conseguirem acessar, eu posso colocar na pasta do Google Drive junto com os vídeos. Quem estiver assistindo gravado depois pode fazer perguntas também lá no grupo.